ele pode gerar um processo inflamatório infeccioso. Olha. Então, no meu caso era o leite, talvez no caso de outra pessoa possa ser o ovo, ou talvez a soja, ou o fermento, ou o trigo, né? No meu caso era o leite. E o que eu consumia diariamente de laticínio era um iogurte. Então, não precisava uma grande quantidade de alimento para me gerar uma reação que todo mês eu ficava com um problema na garganta, todo mês tomando antibiótico e todo mês improdutiva 3 dias. Como é que você descobriu isso? Eu descobri porque quando eu fui estudar nutrição funcional e perceber que cada pessoa tem alimentos bons e ruins, e classicamente, né, esses problemas de muito muco, problemas de garganta, estão muito relacionadas a produtos lácteos, eu tirei do meu cardápio durante um período. E realmente eu não tive mais nenhum problema de garganta. Olha só que coisa incrível. Né? Patrícia, a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta, eu queria que você falasse sobre aquele exame de sangue, que as pessoas podem, com esse exame, que é até um procedimento da sua clínica, que a pessoa descobre, né? Os alimentos bons e ruins. E os ruins. Isso. Tá bom? A gente volta já com a nutricionista Patrícia Davidson, aqui na Casa de Cultura Julieta Desser. A minha entrevistada dessa noite é a nutricionista Patrícia Davidson. Patrícia, a gente já falou bastante sobre a questão dos alimentos bons e ruins. E você falou que os sintomas indicam, né, se aquele alimento é bom ou ruim para a gente. Mas existe também um teste de sangue, né? Perfeito. A gente tem trabalhado com uma boa experiência com um exame que vem da Inglaterra, reconhecido pela Anvisa, onde a gente pode rastrear 59 alimentos que são bons ou ruins. Por quê? Eu acho muito interessante isso, porque todo mundo se interessa muito por essa história toda dos exames, porque antigamente, o que a gente achava? Que ruim para a alimentação é bebida alcoólica, açúcar, gordura, fritura, enfim, que isso é o que faz mal para a saúde. E hoje a gente começa a ter um olhar diferente, um olhar funcional sobre a alimentação do outro, entendendo que às vezes coisas do dia a dia que a gente faça sem saber podem ser ruins também. Também. Né? Além de todos esses outros alimentos, né? E por isso que acaba tendo muita gente que procura a clínica no intuito de eu já fiz tudo o que eu sabia que faz bem à saúde, mas eu não estou tendo resultado. Aonde mais pode estar o erro? Porque às vezes é uma coisa que é uma coisa inofensiva, mas que faz mal para ela. Isso. Agora, como é que esse teste são 50 quantos? 59 alimentos. Então ele vai rastrear trigo, leite, soja, ovo, alimentos até assim, castanha do Pará, castanha de caju, couve, morango, limão, ou seja, alimentos do dia a dia mesmo que a gente pode estar usando rotineiramente, e ele vai me indicar se aquela pessoa pode ou não pode consumir aquele alimento. E também ainda coloca qual é o nível de rejeição a esse alimento. Acho que é importante a gente só colocar aqui que a maioria das pessoas, quando sabe que eu faço o exame, fala assim: ah, Patrícia, mas eu não tenho nenhum problema com nenhum alimento, eu não sinto nada quando eu como. Né? Porque a reação ela não é imediata, não é como uma alergia, que você come e fica empolada, ou você come e vai ter coceira pelo corpo todo. Mas são alimentos que, rotineiramente consumindo eles, cronicamente eu carrego sintomas atrelados a esse consumo crônico. Pois é, e às vezes a pessoa também, no exame, às vezes dá excesso daquele alimento no organismo, é isso? Não, é como se as reações que o nosso corpo tem, mostrando que aquele alimento não funciona mais para mim, elas vêm por um excesso de consumo. É como se de tanto que eu forneci aquele alimento, de tanto que eu pautei a minha alimentação numa coisa tão repetitiva, o meu corpo hoje está mostrando que não gosta mais daquilo. Aí a pessoa tem que parar de comer aquilo para sempre ou é só dar um tempo? Só que a maneira dele mostrar é uma maneira que não é tão clara, né? É através de sintomas, né? Mas aí a pessoa tem que eliminar aquilo da dieta? A pessoa elimina o alimento por um período variável, de pessoa a pessoa, mas nunca menos de 30 dias. Então, entre 30 a 60 dias a gente faz uma eliminação o máximo que se conseguir daquele alimento. Eu dou os substitutos, eu reponho o que precisar ser reposto com a falta daquele alimento. A pessoa tem um tempo para o organismo, digamos assim, de sensibilizar, esquecer que aquele alimento de fato faz mal. Isso acontece, o organismo esquece, entre aspas? Esquece. Só que para cada tipo de pessoa há um tempo necessário para que essa memória ancestral, seja lá de quantos anos, ela consiga ser apagada. Então, para algumas pessoas, em 30 dias, se eu propuser a reintrodução de um determinado alimento que eu cortei, ela, se comer 1, 2 vezes na semana, nada acontece.
Para outras pessoas, ao final desse mesmo período de 30 dias, quando ela introduzir o alimento, ela vai voltar a sentir o sintoma. Então, é variável. Para uns pode durar 30 dias, para outros 60, para outros 90 e para outros talvez a vida inteira não perca essa reação de intolerância. Então, na verdade, a pessoa tem que sempre, nesse caso desses alimentos que fazem mal, restringir de qualquer forma o máximo possível. O máximo possível. É isso. Talvez vai ter uma tolerância para consumir 1, 2, talvez 3 vezes na semana, mas normalmente no dia a dia ela não vai voltar a consumir esses alimentos. Em paralelo à retirada dos alimentos, a gente faz todo um tratamento para que essas intolerâncias não comecem a acontecer com novos alimentos. Por quê? Como é que elas começam? Elas começam por excesso de consumo. Se eu troco um grupo de alimentos por outro grupo de alimentos e também começar a consumir diariamente em grande quantidade, o que pode acontecer é eu criar novas intolerâncias. Nossa! Então, Patrícia, na verdade, a pessoa, mesmo fazendo uma dieta organizada, ela pode criar outras intolerâncias se ela só comer aquilo. Isso. Então, o que a gente aprende de tudo isso? Que quanto mais variada for nossa alimentação, da vida inteira, e até mesmo a partir do momento que você procura a sua nutricionista e ela te propõe um planejamento alimentar, isso é a chave do sucesso. Quer dizer que não adianta todo dia você tomar o mesmo café da manhã. Não adianta. Isso é o que mais acontece. As pessoas erram muito por isso. Todo dia aquele mesmo café, porque é prático e porque às vezes funciona. Mas para ter saúde a gente precisa um pouco mais do que isso. Nossa, e a gente não tem essa ideia. Não tem essa ideia, não. A maioria das pessoas que me procuram são pessoas que há muitos anos fazem dieta, há muitos anos seguem uma mesma metodologia. Olha, de manhã eu gosto de comer meu mamão papaya, o meu cafezinho com leite, o meu pão integral de 30 calorias. É sempre a mesma, é quase até um padrão de café da manhã, um mantra. É um mantra. Mas e aí? Você tem que convencer a pessoa que ela tem que mudar. Eu tenho que convencer, através do que ela está me apresentando de sintomas, muitas vezes, que se a gente não alterar, a gente realmente não vai ter resultado. E eu costumo dizer que o que fideliza um cliente ali comigo não é propriamente a perda de peso. A perda de peso, muitas vezes, você consegue com várias metodologias diferentes, até mesmo essas metodologias que alcançam, digamos, todo mundo da mesma forma. O que vai fidelizar a pessoa é justamente ela perceber que o mesmo alimento que engorda ela também é um alimento que proporciona o intestino que foi preso a vida inteira, que vai proporcionar a ela também uma dificuldade para dormir, ou gases, ou a pele que ela está tratando há anos e nunca teve resultado. Quando ela perceber que os mesmos alimentos proporcionam uma melhora em tudo isso, a retirada desses alimentos, é ali que ela confia, porque ela fala, pronto, achei alimentação para a minha vida. Porque tem que ser feita para cada pessoa, tem que ser feita individualmente. Agora, a gente ouve muitas pessoas, não como mais glúten. O glúten é um grande vilão na alimentação? Eu acho que foi um ponto super importante você falar. Eu acho que as pessoas estão entendendo isso como um modismo. Eu não como glúten, eu não como leite, é dieta do sem glúten e do sem leite. Não existe isso. A gente está buscando o que é bom para cada um. É muito comum ser o glúten e o leite os grandes vilões? Sim. Por quê? Eu não falei que justamente essas intolerâncias são causadas por excesso no consumo? Quem é que não come queijo e pão desde que nasceu? É verdade. Ou iogurte, pão e biscoito desde que nasceu? Todo mundo. Então, por isso, são alimentos muito... que aparecem muito no exame, que causam muitas intolerâncias. O glúten, sim, ele tem alguns resultados que são bem maléficos, principalmente para a parte digestiva e intestinal, quando a pessoa possui intolerância. Então, ele não deve ser retirado da alimentação caso a pessoa não tenha essa necessidade. Ele não deve ser retirado só para emagrecimento. Ele deve ser retirado com necessidade. O glúten, em algumas pessoas, interfere no funcionamento da tireoide, no funcionamento intestinal, provoca refluxo, ele pode atrapalhar o sono, ele pode favorecer, em alguns casos, eu já tive clientes com infecções urinárias de repetição em função de irritação por conta do trigo. Ele pode provocar alterações de memória, de concentração, em quem tem intolerância a ele. Quer dizer, tudo que tem trigo tem glúten? Não, o glúten é um grupo maior. Ele é um grupo que engloba o trigo, centeio, cevada, aveia e o malte. Então, quando eu falo que um produto não tem glúten, quer dizer que ele trigo também não tem. Mas ele também não tem vários outros alimentos que estão envolvidos nesse grupo. Claro. Patrícia, a gente vai continuar o papo no próximo bloco. Vamos falar sobre a prevenção de doenças. Como é que a alimentação pode prevenir doenças, tá bom?
Nós voltamos já já com Patrícia Davidson aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa.